Olá, minhas lindezas, tudo bom com vocês? Eu vim aqui num cenário super descontraído, tô aqui com minha xícara de café, é no meio da tarde, tô aqui no meu cantinho que vocês já conhecem porque vocês viram o tour pelo meu escritório, e se vocês não viram, vou colocar o link no box de descrição aqui embaixo pra você dar uma olhadinha em como é meu cantinho de beleza, meu cantinho de maquiagem e também o meu escritório onde eu trabalho no blog e no YouTube. E hoje vai ser assim bem descontraída, eu vim falar pra vocês 5 coisas que eu não gosto aqui nos Estados Unidos. Pra quem ainda não sabe, eu me mudei do Brasil para o sul da Flórida, mas eu já morei também na Carolina do Sul, então eu conheço assim um lado bem conservador, né, do sul dos Estados Unidos, a parte ali das Carolinas, e eu conheço também o lado mais latino, mais doido, que é aqui o sul da Flórida. E eu vou contar um pouquinho pra vocês o que eu não gosto muito aqui nos Estados Unidos. Se você mora aqui, se você já visitou o país, se você acha que eu sou muito fresca por não gostar dessas coisas, lembre-se de que isso que eu tô falando aqui é a minha opinião, é o que eu acho, e gosto é igual, né? Cada um tem o seu. Então vamos lá começar, gente. Uma coisa que eu não gosto muito, mas que é erro meu, é que sempre que eu peço água nos restaurantes, os garçons trazem água com um copo cheio de gelo. É tipo assim, é gelo com água, apesar de gelo ser água, vocês entenderam o que eu tô falando, né? Gente, é muito gelo. E o copo é muito grande, então, gente, é muito gelo. Aí eu sempre esqueço de pedir água sem gelo. Ai, eu acho um saco. Sempre tem que beber aquela água super gelada naqueles restaurantes que já são super frios por causa do ar-condicionado e tem muito gelo. Isso me incomoda um pouquinho. Número 2. Nos 3 locais que eu já morei aqui nos Estados Unidos, né, eu já morei em 3 cidades, nessas 3 cidades, em outras cidades que eu já visitei também, não tinha um transporte público eficiente. Assim, se você for a Nova York, tem metrô, eu acho que em Pittsburgh também tem metrô, não sei, tem alguns lugares que tem um sistema bom de ônibus, de trem, e tem um sistema bom de metrô. Mas aqui onde eu moro, tem uma linha ou outra de ônibus, mas que não vai em todos os lugares e não é muito conveniente. Aqui nos Estados Unidos, se você não tiver carro, você não faz praticamente nada. Então assim, é muito chato se você vier aqui ficar dependendo de transporte público. Tem gente que consegue sim trabalhar e viver só pelo ônibus e pelo transporte público, mas é muito limitado, não é como no Brasil que você tem milhões de linhas andando por aí pelo centro urbano, né? Então isso é uma das coisas também que eu não gosto aqui nos Estados Unidos. Bom, a outra coisa que eu não gosto muito aqui nos Estados Unidos é que você recebe muita correspondência de oferta, de cupom, de desconto, de crédito, disso, daquilo, é muita oferta. E por um lado isso até é bacana se você gosta de usar muitos cupons, se você gosta de estar toda hora coletando cupom e ir nos lugares onde tem os descontos, mas chega uma hora que é chato, porque é muito caderno de mercado, muito caderno de oferta, muito isso, muito daquilo. Tem vezes que você vai abrir a sua caixinha do correio e só tem isso. Tem um dia na semana que eu ainda não decorei aqui, né, na cidade que eu moro, no sul da Flórida, que tem um dia que só vem esse tipo de correspondência. E às vezes chega a ser chato. Se fosse tipo uma vez no mês, uma oferta válida pro mês todo, aí tudo bem, mas é tipo 2, 3 vezes por semana aquele bando de coisa e acaba sendo muito chato. E não é só de oferta não, tem muita assim empresa de empréstimo, empresas tentando te pegar, tipo TV a cabo, de telefone, empresas de empréstimo, né, de dinheiro, que te mandam correspondências que parecem ser super importantes. Eles estão se aprimorando cada vez mais em como camuflar essas ofertas. Você acha assim que é um documento do governo, alguma coisa do tipo, é quando você começa a ler, é uma oferta, né, uma dessas tentativas de você assinar com a empresa, e isso acaba sendo muito chato, porque você acha que é uma correspondência importante, quando na verdade não é. Uma outra coisa assim que eu nunca gostei muito aqui nos Estados Unidos é o fato das casas elas serem completamente fechadas e vedadas, é como se fosse uma gaiola. Lá no Brasil eu morava com os meus pais e a gente
tinha, né, todas as portas abertas, as janelas abertas. Eu morava num condomínio, morava em cidade praiana, então assim, era tudo muito aberto, os cachorros iam lá fora, voltavam, tinha um muro, né, gente, a casa era toda murada, mas assim, é uma sensação de, por mais que você esteja dentro de casa, sua casa seja murada, você ouve lá fora, é diferente. Já aqui, todas as casas são super bem vedadas e elas são climatizadas, elas têm um ar-condicionado, tem um aquecedor. Isso é ótimo em dias de muito calor, em dias de muito frio. Isso é ótimo também para preservar as paredes de papel aqui dos Estados Unidos. Mas eu, Renata e Conora, sinto às vezes falta de abrir uma janela, de abrir a porta, sabe, de ouvir, de sentir o lá fora. E isso às vezes me incomoda um pouquinho. Mas óbvio que isso não é motivo para eu odiar aqui o país, né? Até mesmo porque eu não odeio nada. Mas eu sinto falta, não é que eu não gosto, eu sinto falta. Uma outra coisa assim que eu não gosto muito, e que por um lado eles estão certos, mas é pela minha cultura, né? Pela cultura latina, brasileira que a gente tem, isso faz meio que diferença. Os americanos, eles são muito individualistas, eles pensam muito neles primeiro, para depois eles pensarem em você. Por exemplo, eu já deixei de ir a muitos lugares por amigos, já deixei de fazer muitas coisas pela minha família, pelos meus amigos, coisas que eu queria fazer, mas que por determinado motivo, porque eles pediram alguma coisa, tipo, eu não fiz. Por compaixão, né, compaixão mesmo, né, eu esqueci a palavra agora em português, mas por amor àquela determinada pessoa. Já os americanos não. Eles não, muitos, né, gente, eu tô generalizando, mas muitos não deixariam de fazer as coisas deles por sua causa. Eles vão falar, poxa, mas eu tenho que ir ali, depois eu volto, sabe? Eles vão fazer o que eles têm que fazer e depois, se sobrar um tempo, eles voltam para poder falar com você. Então, eles são muito individualistas e isso até certo ponto é muito bom, porque eles têm uma visão, eles têm a meta e eles conseguem ser bem-sucedidos se eles quiserem. Mas por um lado é ruim, porque você sente aquela falta, aquela compaixão que brasileiro principalmente tem um para com o outro. Então às vezes bate aquele sentimento de falta, sabe? Daquela pessoa se importar muito com você, coisa que brasileiro se importa, né? E aqui já não é muito assim. É muito difícil você arrumar um amigo americano como os amigos brasileiros. Então essas foram as 5 coisinhas que eu particularmente não gosto muito nos Estados Unidos, mas eu não gosto por opinião própria, não gosto por motivos culturais ou por qualquer, sei lá, porque não gosto. E claro, gente, cada um tem a sua opinião. Eu sei que muitos vão achar isso bobeira, muita gente vai criticar falando que não é bem assim, mas eu tô falando das minhas experiências morando aqui nos Estados Unidos. Se você tem opiniões diferentes, tudo bem, compartilhe sua opinião aqui embaixo, sem atacar, sem xingar, sem ser rude e grosseiro, porque eu gosto de ouvir as opiniões diversas, desde que seja de uma forma educada, e assim a gente consegue bater um papo super gostoso. Então é isso, muito obrigada por me acompanharem aqui no meu cafezinho da tarde. Espero muito que vocês tenham gostado e não perca, porque o próximo vídeo dessa série dos Estados Unidos vai ser sobre as coisas que eu amo de paixão nesse país, que eu sou apaixonada e que obviamente eu não trocaria os Estados Unidos pelo Brasil e por nenhum país do mundo. Então não perca o próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.